Será que o carro que você quer comprar é o famoso mico? Aquele carro que não sai da sua garagem depois que você compra? Como vocês mandam um monte de perguntas sobre isso, hoje o Carro Podcast é sobre mico. 5 maneiras ou 5 jeitos que o seu carro hoje, ou o carro que você quer, pode ser um mico. Bem-vindo a mais um Carro Podcast, o podcast que nasceu para tirar a sua dúvida na hora de comprar seu carro seminovo e te ajudar na sua decisão. Hoje é um episódio especial, como várias vezes vocês mandam perguntas há muito tempo nas redes sociais e quando me encontram as pessoas falam assim, será que esse carro é um mico? Será que... Eu queria dedicar esse podcast inteiro a 5 maneiras de que um carro vira mico. E também vamos começar definindo de onde veio essa expressão mico. Você sabia? Por que as pessoas falam mico para carro? Pagar mico também é questão de vergonha, mas o mico é o seguinte, tinha um jogo de baralho, ainda existe um jogo de baralho, que é o jogo de baralho do mico. E como é que funciona esse jogo? Você tem casais de bichos, né, do jacaré macho, jacaré fêmea, onça macho, onça fêmea, e tem o mico. O mico é a única carta que fica sozinha. Esse é um jogo bastante antigo. Então, como é que consiste o jogo? Todo mundo recebe as cartas misturadas e você vai baixando na mesa quando você faz o casal. Quando todo mundo baixou o casal, você vai puxando uma carta do seu oponente à sua direita ou esquerda, sem ver a carta, e coloca. Então, todo mundo vai tentando fazer a combinação do casal que tem. Quem sobra só com o mico na mão é que perde o jogo, ou seja, ele ficou com o mico. Então, daí vem uma explicação do que é um carro mico. Às vezes as pessoas pensam que um carro mico é um carro que é ruim, é um carro que é caro, é um carro de uma marca ruim. A definição de mico, como a gente viu aqui no baralho, é quando você fica com uma coisa que ninguém quer e só você fica com ela e você oferece para as pessoas e ninguém quer. Ou seja, você compra um carro, depois você não sabia que esse carro não era querido pelas pessoas ou que ele tinha esse tal problema, como a gente vai falar aqui das características, você fica com ele na mão. E aí você tem que demorar muito tempo para achar alguém que aceite ou vender por um preço mais barato. Então, essa é a definição do mico. E aí veio a primeira polêmica. O que é um carro mico? Por exemplo, hoje eu digo para você, o Fiat Marea não é um mico. Como assim não é um mico? Pelo seguinte, se a gente for ver a história do Fiat Marea, ele no contexto dele, na época dele, lançamento dele, posicionamento dele, pode ser que o carro tenha sido lançado errado, beleza? E na época o carro não valia a pena, tal. Naquela época até ele podia ser um mico. Mas hoje o Maré não é um mico, sabe por quê? Quem compra um Fiat Maré hoje é porque sabe onde está se metendo. Talvez goste do carro por qualquer motivo, questão de design, performance, ter um afeto pelo carro, pela história do carro. Então quem compra hoje o Fiat Maré sabe onde está se metendo no quesito manutenção, peça, confiabilidade do carro, sabe que tem que levar alguém especializado para cuidar do carro. Então não é problema nenhum para a pessoa saber que ela está levando um carro que tem menos clientela depois e que é um carro que ele não vai vender ano que vem. Ou é um carro até que ele pode restaurar e ficar um carro muito bonito. Mas mesmo assim, um Maré muito bom tem um mercado muito pequeno. Então, se você quiser vender depois ele rapidamente, você tem que rapidamente achar um cliente que está afim de um Maré ou baixar muito o preço para algum desavisado que não sabe que está comprando um Maré. Mas como eu falei, hoje é muito difícil alguém não saber da fama do Maré. Entenderam a diferença do mico? Então, hoje você pode comprar um carro zero e ele ser um futuro mico e você ainda não sabe. Então vamos falar um pouco disso. Então vou falar agora 5 características que podem fazer um carro virar mico e vou dar exemplo aqui. E olha, aqui eu não vou ficar em cima do muro, vou falar, vou falar só de marca chinesa, que é marca chinesa. Marca chinesa é mico. Não, aqui eu vou falar carro caro, carro que vocês falam assim, nossa, esse carro é um mico, e eles vão ficar impressionados. Vamos para a primeira característica de um carro que pode fazer o carro ser um mico. Quando o carro ficou poucos anos no Brasil, por qualquer motivo que seja, ele tem poucos anos no Brasil, e aí quer dizer, ou uma rejeição do público, que o público não gostou desse carro na época, ou uma guinada de impostos, de dólar, e aí o carro teve que parar de ser importado ou fabricado. É difícil um carro fabricado ficar tão pouco tempo, é mais carro importado mesmo. Ou qualquer outro problema. E eu vou dar uns exemplos assim. O Chevrolet Sonic, quem lembra aí do Sonic? O Sonic é como se fosse o tio do que a gente tem hoje do Onix. O Onix anterior, né? Era o Onix.
Porque ele dali a Chevrolet aprendeu muita coisa e o carro tinha um motor bacana, um motor 1.6. Só que como o carro era importado e depois o Onix foi ganhando a fama, o pessoal foi gostando e a Chevrolet foi equipando o Onix foi fazendo mais sentido para o cliente do que o próprio Sonic. E adivinha? Se você faz um carro que você consegue cobrar mais caro e ele é feito no Brasil, a margem, o quanto que você ganha de dinheiro nele, é muito mais do que você importar um carro, no caso o Sonic. E adivinha? Fica poucos anos no Brasil, ficou acho que 3, 4 anos, ou menos que isso, e depois o carro fica esquecido. O Sonic até aparece depois, Sonic Sedan, ele também está na Stock Car e tudo mais, mas como produto é um carro que hoje as pessoas não desejam. Quer dizer que ele é um produto ruim? Não, não necessariamente quer dizer que ele é um produto ruim. É um motor que tem menos unidades, então você vai ter ver a logística de como encontrar peças para ele, mas é um carro depois que quando você for vender, se você quiser vender rapidamente, vai ter menos cliente atrás dele. Então aí você pode falar assim, pô, tô com um mico na mão, um carro que eu queria vender e não consigo vender rápido. E aí você vai ter que baixar o preço ou achar o cliente certo. Então, Sonic é um exemplo de um carro que pode virar um futuro mico, ou um futuro carro colecionável, né? Mas acho difícil. Outro carro que também aconteceu isso é o Jeep Compass, é isso aí, o Jeep Compass no começo, esse Jeep Compass que a gente tem lá atrás, de 2012, até o lançamento do que a gente conhece hoje como Compass 2017, aquele primeiro Compass, era um carro muito ruim, totalmente esquecido pelas pessoas. A gente testava em revista na época, mas ninguém perguntava do Compass, ninguém fazia questão do Compass. Tanto que quando foi nascer o que a gente conhece como Jeep Compass, na época a gente ficou pensando, que nome que vai ser? Eles não vão dar nome do Compass, né? Só que o carro era tão insignificante na mente das pessoas, as pessoas não tinham consolidado na cabeça o que era o Compass, elas já estavam felizes com o Renegade, né? Mas o Compass não tinha esse imaginário, não era nem de bom nem de ruim, era um carro totalmente ignorado. Que hoje, se você falar Jeep Compass, ninguém pensa nesse antigo, e se você comprar um Jeep Compass, além de comprar um produto que é bem ruinzinho, você com certeza está com um mico na mão, porque com certeza você não vai conseguir vender rapidamente esse carro. E tem muita opção de carro seminovo daquela época ou um pouco mais novo, que vai te entregar muito mais do que esse Jeep Compass antigo. Então, mais um exemplo de um carro que ficou pouco tempo e como produto também era um produto de uma época diferente da Jeep, não era um produto tão legal. Vamos agora falar também de carro caro, né? O Compass não é barato, o Sonic também não era um carro popular, mas outro carro que ficaram pouco tempo aqui no Brasil foram os BMW 5 GT e 3 GT, que na época, quando a gente testou eles em revista, a gente falou, cara, como que a BMW conseguiu, a gente conversou isso na redação, eu e o João Anacleto do canal A Roda, a gente trabalhava na Car and Driver, e dali que surgiu aquela frase, como a BMW conseguiu cobrar mais e piorar um carro, porque não fazia sentido nenhum. Você não tinha a dinâmica, a beleza de um sedã e não tinha a praticidade do carro SUV. Depois, a BMW foi expandindo a linha X dela. E aí foi criando o X6, os X4, os carros da linha X Coupé, que aí, não vou dizer que faz mais sentido, mas tem um apelo melhor com o cliente, é uma outra proposta. Porque a série GT não é nem SUV, nem um sedã, nem hatch, nem minivan, não é nada. E era um carro bem ruinzinho, dinâmica, não tinha nenhuma vantagem, ficou pouco tempo no Brasil. Mais um exemplo de carro mico. Outra coisa que faz um carro ficar mico é quando a segunda coisa é uma versão específica dele fica por pouco tempo. Como uma versão específica fica por pouco tempo? Vou dar um exemplo para vocês que talvez muita gente não lembre. Quem lembra do Cobalt, né? O Cobalt foi é um carro legal, um carro hoje seminovo que a gente recomenda. O Cobalt, quando foi lançado, e eu fui no lançamento do Chevrolet Cobalt, por sinal, no lançamento do Chevrolet Cobalt, eu andei no Cobalt disfarçado. O carro totalmente disfarçado, como se fosse uma, que a gente chama de mula, né? E o carro totalmente disfarçado, e quando o Cobalt foi lançado, ele era 1.4. E já tinha todo mundo pé atrás com o Cobalt, porque ele era muito entre aspas, ele era a versão sedã do Agile, que o Agile também já não tinha chegado com toda essa pompa. Então eu falei, caramba, vai ter uma versão sedã do Agile. Só que quando a gente anda no Cobalt, o espaço interno dele, espaço legal, gigante, fazia sentido. E fazia sentido também com a morte do Vectra, o Cruze, aquele primeiro Cruze, subindo de patamar, e quem atendia ali, quem comprava os Vectra mais básico, era o Cobalt, só que com motor 1.4. Logo depois veio o Cobalt 1.8, aí Cobalt automático, e aí fazia muito mais sentido. Então hoje, se você vai comprar um Cobalt, beleza,
mas não compre o 1.4, por mais que o preço esteja muito bom e tudo mais, não vai fazer muito sentido. E quem está com o carro na mão hoje, talvez esteja com um carro que vai micar, porque tem tanto Cobalt 1.8 na rua, tem carro daquela época com motor 1.6, por que você vai comprar um Cobalt? Um carro grande que você vai andar carregado para você andar com um Cobalt 1.4. E também depois a dinâmica do mercado desses sedãs mudou. Ela migrou de sedãs com motor pequeno e grandões para sedãs um pouco menores, assim como o Onix Sedan, o próprio Versa, que apesar do Versa ser grande, mas não é tão grandão assim e consegue ter um motor 1.6 e até 1.0 e entregar mais do que o próprio Cobalt 1.4. Então, não faz sentido. Então, quando tem uma versão específica que ficou pouco tempo assim, o carro tem a tendência de micar. Pode acontecer isso no futuro? Pode, com o Commander, por exemplo, porque a Stellantis já está testando um Commander com motor 2.0. Então, talvez, será que daqui a alguns anos a gente vai olhar para o Commander 1.3 e falar assim, nossa, o Commander 1.3 com motor pequeno, depois teve o 2.0, o 2.0 é bem melhor? Talvez isso aconteça, mas é uma possibilidade com carros que têm alguns anos de algum motor, alguma especificidade, e depois muda. Nós temos isso também com a Caoa Chery. A Caoa Chery faz isso com alguns carros, que lança o carro e em algum momento muda o câmbio, ou como foi na época do Tiggo 5, né? O Tiggo 5, depois o Tiggo 5 Pro. Alguns carros da Caoa Chery mudam o câmbio, mudaram alguma coisa do motor, e aí você pode ter uma versão específica, uma configuração específica daquela época que não vale mais a pena. O carro não é micado, mas aquela configuração ela é. Terceira dica para você ver se você está levando para casa um carro que é mico. Um carro que é mico é às vezes aquele carro que você olha e fala assim, nossa, a manutenção, esse carro está muito barato para o que ele entrega e ele tem poucos anos. Nossa, por que será que esse carro está tão barato? Por que estão oferecendo ele? Por que tem uma diferença tão grande de preço entre esse carro e outra versão dele do mesmo ano? São carros que têm a manutenção cara, ou uma manutenção muito específica, ou são carros que têm a tendência de não terem sido originais. Vamos lá. Se você for pegar hoje um Golf GTI seminovo, você pode até falar, nossa, o Golf GTI é um carro legal, mas existe a possibilidade dele ter sido remapeado? Existe. Então você é um carro que tem uma chance maior de ter sido remapeado. Qual é a chance desse carro ter tido uma manutenção boa? Você tem que procurar um carro bom nesse sentido. Então você vai ter dentro do mesmo ano, às vezes, carros com uma diferença muito grande de preço. E aquele que está muito mais barato, pode ser que ele tenha alguma coisa da manutenção dele que esteja prestes a doer no bolso. E aí você, que vai ser o próximo, vai ficar com isso na mão. Lembrando, se você compra o carro sabendo disso, não tem problema. Então o problema é quando você não sabe disso e fica com a cartinha lá, o mico, na mão. Citroën DS3 também é um carro que ficou aí, teve até uma polêmica na época, o carro estava super valorizado e tal. É um carro também que é um carro de entusiasta, então é um carro que quem comprou sempre andou com o carro, se divertiu com o carro. Quem vai comprando seminovo tem que prestar muita atenção para ver como é que está o estado desse carro. Civic SI também é um carro que ninguém comprou para andar devagar. Então também é um carro que quando vai cada ano que passa, você tem que prestar mais atenção. Subaru WRX STI e por aí vai. São carros esportivos que você vai achar muita variação nos carros. E o que você tem que fazer com carros seminovos para você ter uma certeza da procedência deles e até se cobrir em questão de garantia? Você tem que comprar na Carve, porque na Carve você compra um carro certificado, ou seja, ele é um carro de procedência que não passou por leilão, não é um carro de sinistro, não é um carro que passou por furto ou roubo, então você sabe que é um carro que tem procedência. E dentro da Carve você ainda tem a possibilidade de comprar uma garantia de 1 ano, uma garantia que cobre até mais de 30 itens e outra que cobre 100 itens para você ficar tranquilo. Então entre no site da Carve e veja lá os termos, porque a Carve te ajuda do começo ao fim a comprar o seu carro seminovo, só carro com procedência, carro certificado, e você ainda tem a possibilidade de comprar uma garantia. E outra coisa, na Carve você também pode vender o seu carro, dar o seu carro como forma de pagamento do seu carro novo, do seu novo carro certificado, ou vender o seu carro através da Carve para milhares de lojistas receber a melhor oferta e já levar o dinheiro para casa. Então entra lá no site da Carve e conheça as nossas ferramentas, nossas possibilidades para te ajudar. Então, manutenção complexa. Então, se você compra sem saber, é um problema para você. Carlos, mas o youtuber tal comprou o carro tal.
adivinha, os YouTubers que compram esses carros antigos, compram esses carros que são literalmente dor de cabeça, eles compram sabendo que o carro vai dar dor de cabeça. Por quê? Isso é conteúdo. O drama de não achar peça, o drama do carro quebrar, é o que conta uma história de um carro. Senão todo mundo comprava um carro 0 km, todo mundo comprou um HB20 e não dá problema nenhum, não faz nada com o carro. Se você quiser comprar um carro para fazer conteúdo, para modificar, para fazer a parte de carro para pista, ou carro para show, ou restauração do carro, você compra um carro ruim, arca com todas as dores de cabeça e cria conteúdo para você. Então, não leve em consideração o que os YouTubers ou pessoas que você conhece fazem. E também, outra coisa, né? Muitos desses caras têm parcerias. Então, às vezes, para ele faz sentido, porque ele tem um desconto na hora de pintar, ele tem um desconto na parte de manutenção, na mão de obra, ele consegue uma peça mais barato. Então, aí até o carro faz sentido na hora que alguém monta. É caso a caso, não são todos os YouTubers que são assim, tem vários YouTubers que fazem parceria e compram, mas não confunda a vida de quem faz conteúdo de carro com quem vai viver realmente com o carro, se é o seu único carro. Se você quiser comprar uma dor de cabeça igual um YouTuber, abra um canal no Instagram e conta essa história, porque eu vou seguir você para ver isso aí. O quarto motivo é um motivo muito engraçado. Carros que são mico, porque eles são a resposta para a pergunta que ninguém fez. Como é que um carro pode ser mico, sendo a resposta para a pergunta que ninguém fez? Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. O Golf GTE, principalmente no Brasil. O Golf GTE, quando chegou, ele era um carro muito mais caro que o Golf GTI que tinha acabado de sair. Ele tinha a parte de design dele já defasada, porque o Golf GTE já tinha mudado na Europa. E tinha um preço muito maior. E era um híbrido. E as pessoas falam assim, tá, mas eu queria performance. Não, mas ele é tão mais rápido que o Golf GTI, tem uma pegada igual. Não faz sentido, eu gosto do Golf GTI e tal. Eu não posso mexer nesse carro e tal. E aí o carro não vendeu e o carro depois foi para locadores. Então, esse é um carro que é uma pergunta no Brasil que ninguém fez. Ninguém queria um Golf híbrido custando muito mais do que um Golf GTI. Outra pergunta para o que ninguém fez. Um Classe B, um Mercedes Classe B. Quem está afim de comprar um Mercedes, mas que seja um carro prático e muito discreto? Talvez esse mercado nem exista mais, porque o brasileiro, se vai para isso aí, vai querer um SUV, porque é um carro que é muito mais bonito no olho do brasileiro. Você pode aí ver aí os Mercedes GLC, GLB, que até vê na rua, mas ninguém compra um Mercedes Classe B. Por mais que na ponta do papel faça sentido, é o segundo carro, é o carro da minha família, que eu levo meus filhos para a escola, ninguém quer. Então, se você comprar um Mercedes Classe B, é um produto bom, mas você corre o risco de comprar um carro depois que vai ficar parado na sua garagem, porque você vai ter que achar um cliente para o Mercedes Classe B ou baixar muito o preço. Outra resposta para a pergunta que ninguém fez. Por exemplo, um SUV conversível, o Range Rover Evoque conversível. E eu sei que vocês vão falar, tem o Hyundai Santa Fe conversível, tem o Volkswagen T-Roc conversível. Cara, todos esses carros são carros que depois, se você compra esse carro, tira a onda e tal, mas quem depois vai estar atrás realmente de um Evoque conversível? É uma pessoa muito específica que quer andar com um Evoque laranja com teto aberto. Então, não quer dizer que você não vai achar esse cliente, mas é um cliente muito específico ou você vai ter que baixar o preço. E essa pessoa que está comprando esse carro com um valor agregado mais alto, ela tem tanta opção que para ela realmente considerar pagar caro por um Evoque conversível, nesses casos, é bem mais difícil. Então, esse é o tipo de coisa que você tem que ficar prestar atenção. Será que esse carro é resposta para uma pergunta que ninguém fez? E o quinto motivo para o seu carro ser um carro virar mico é até mais polêmico. O motivo para um carro virar um mico pode ser quando ele tem uma mudança brusca na proposta dele. E eu vou explicar como é que é. Por exemplo, quando você tinha o Kia Cerato lá atrás, quando a Kia estava bombando no Brasil, ele era um sedã um pouco menor e que fazia muito sentido para concorrer ali com o Honda City, né? Ele tinha bom preço, tinha bom valor de bons equipamentos e legal, o carro vendia bem dentro da sua proposta, né? Não era um volume de vendas absurdo, mas o pessoal desejava o Kia Cerato. Quando o Kia Cerato muda para ser sedã maior, não esse que nós conhecemos, mas lá atrás, com motor 1.6, com muito mais luxo dentro dele, um carro maior, mas com motor 1.6 e um preço elevado, tentando ir perto, brigar com o Civic e Corolla, as pessoas falam, não, mas isso não é o que eu esperava do Cerato. Por mais que antes fizesse sentido comparar ele com os carros do segmento maior, a ideia que as pessoas tinham era de um carro menor, com motor pequeno e com uma proposta diferente. Então aí o Kia Cerato sai
do ranking dos carros que as pessoas consideram como sedãs na hora. O que aconteceu isso também foi o Kia Soul, o carro design. Quando eles jogam o preço lá em cima, o carro vira quase um artigo de luxo, querendo brigar com Mini e tudo mais, já também não faz sentido para as pessoas, e aí sai da lista de possibilidades o Kia Soul, que é uma pena, porque esses carros tinham o seu público. Eu não sou um dos clientes, mas entendo que tinha público atrás dele. Com o carro sendo reposicionado, esse público já não considerou mais esses carros. Parece que eu estou implicando aqui com os coreanos, mas daqui a pouco eu vou mostrar outros, que é o Hyundai i30. O Hyundai i30 também, ele era um carro, era desejo da galera. Quando o carro muda de geração e adota motor 1.6, ele vira um HB20. E aí o pessoal fala, não, eu não quero um HB20, eu compro um HB20. Depois a Hyundai tenta consertar isso, volta ao motor, vai mudar motor novamente, mas aí já foi. O Hyundai i30 saiu da cabeça das pessoas, virou um carro caro com um motor pequeno e perdeu as possibilidades, perdeu a chance de entrar no páreo para ser o próximo hatch. Também ajuda aí que os hatches foram perdendo espaço dentro do mercado brasileiro. Outro carro que aconteceu, que também chegou teve uma proposta, o carro mudou, mas vocês vão entender. Foi quando a Chevrolet tirou o Ômega. E aí tirou o Ômega e ela colocou o quê? Vamos colocar um Malibu. Será que a gente vai colocar um Malibu para vender? Chevrolet Malibu. Então ela sai de um sedã com um nome muito bom, como se fosse o Chevrolet Ômega. Carro legal, tração traseira, um Chevrolet Ômega quando a gente testava na chuva, se você desligasse o controle de tração, só de você dar uma tocadinha no acelerador do carro, já saía de traseira, era legal. Para um Malibu, que era uma barca, e Malibu era um nome que não tinha apelo nenhum. Então você vê que aí esse erro de posicionamento do carro já matou esse segmento de sedãs para Chevrolet no caso. Outro caso foi o New Beetle, que depois virou Fusca, né? O Beetle Fusca, que era o New Beetle, era um carro de posicionamento de uma alternativa, uma piadinha, um carro bonitinho. Piadinha no sentido assim, um carro bonito, o New Beetle. Era um carro, uma expressão de design, não tinha nenhuma proposta de ser um carro esportivo. Quando ele vira o Fusca, com motor 2.0 e tal, tem até umas unidades com câmbio manual, as primeiras, são pouquíssimas. Ele vira um carro esportivo, mas combina o cara que queria o Fusca, queria um motor de Golf GTI, com um Fusca que quer ser um carro bonitinho, mas tentando ser mal. Quando mudou essa proposta, o Beetle deixou de ser o carro bonitinho, a releitura do carro do Fusca que a gente gostava, para tentar ser um esportivo, a alternativa a um Golf GTI, um Golf GTI com design. E aí o carro não fez mais sentido, nenhum sentido, perdeu toda a proposta dele. Então, esses foram alguns motivos para um carro virar um mico. E o que não é mico é você usar os equipamentos, microfones, headsets da HyperX. A HyperX aprova aqui o Carve Podcast. Então, entre lá no site deles e aproveite os produtos da HyperX. E, lógico, se você quiser participar da próxima edição do Carve Podcast, é só você deixar suas perguntas nas nossas redes sociais e usar a hashtag CarveResponde, que a gente vai rastrear aqui e vai atrás da sua pergunta. Beleza? Valeu, galera! Não pague mico! Na hora de escolher o carro, se tiver na dúvida, entre em carve.com.br, porque lá a gente te ajuda a escolher seu carro e encontrar o carro certo para você. Valeu, pessoal, até semana que vem!